Não importa a sua idade, não importa onde você viva, não importa o nível social que você esteja, sempre alguém vai te perguntar como você construiu a sua imagem. Ou melhor, como você construiu a si mesmo. Hoje, na Dica Literária, nós vamos estudar sobre o livro O Arquiteto. Como você aprende a edificar a si próprio. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa série eu tenho apresentado para vocês alguns livros como a gente pode evoluir espiritualmente. Já falamos sobre os princípios básicos da fé judaica, já falamos um pouco sobre outros livros, você pode clicar aqui no card e aprender já sobre esses livros, quem sabe adquiri-los. E hoje eu quero apresentar para você mais um livro que é fundamental para aquele que quer se edificar. Esse livro aqui, O Arquiteto, de Roni Dayan, livro da editora Mayanot, em que nas 215 páginas, elas literalmente vão te ajudar a fazer uma edificação em si mesmo. Roni Dayan, o autor do livro, é um judeu que se formou em administração de empresas pela FGV, ou Fundação Getúlio Vargas, uma das mais conceituadas faculdades do Brasil, isso lá em 2001. E desde então, ele fez cursos, obviamente, se especializando em gestão e liderança, formado lá em Israel. Roni Dayan, fluente em 5 idiomas, além do português, francês, inglês, espanhol e, obviamente, o hebraico. Construiu a sua carreira no Banco Daicoval, onde ele atua como conselheiro. Apesar de não atuar como rabino, o livro dele traz conselhos rabínicos muito preciosos para a nossa vida diária. Claro que, como ele se construiu, quem sabe os conselhos dele possam também te ajudar a construir, a edificar a sua própria vida. Quando a gente fala em edificação, a maioria das pessoas vai pensar literalmente. Mas existem conceitos, existem textos bíblicos que falam sobre edificação. Se você acredita no Novo Testamento, se você acredita naquele que é o Mashiach para os judeus messiânicos, para os cristãos, a gente vai ver em Mateus capítulo 7, Jesus ou Yeshua falando a respeito disso. Ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não está falando de construção física, ele está falando de edificar-se a si mesmo de uma forma sólida sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Isso aqui tem a ver com aquilo que nós somos. Todos nós teremos dificuldades, intempéries, problemas ao longo da vida, mas aquele que sabe quem é, aquele que está firmado numa edificação sobre uma rocha, esse aí pode vir a chuva, pode vir um rio, pode soprar vento, pode bater o vento com ímpeto na sua casa e ela vai permanecer de pé. Uma pessoa emocionalmente estável, que tem propósitos e que sabe para onde está indo. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que acontece com aqueles que edificam a sua casa sobre a areia? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Boa parte das pessoas não tem uma edificação de si mesmo, não sabe quem são. Hoje a gente olha para a sociedade, a gente vê exatamente isso. Pessoas que se identificam como um animal, pessoas que se identificam como sendo do sexo oposto, pessoas, enfim, que não sabem de fato quem são. Por quê? Porque não tem uma boa edificação sólida de quem eles são. E aí eles gritam contra o mundo: você não vai dizer o que eu sou. E não é o grito que faz você ser quem você é. É a sua consciência, a sua sabedoria e o seu conhecimento de fato de quem você é. Não mudando de ideia a cada dia, não mudando de pensamentos, não mudando de galho em galho, mas sabendo exatamente quem você é, porque você edificou-se a si mesmo. Nesse livro, então, Roni Dayan vai nos trazer conselhos preciosos a respeito disso. O Arquiteto. Esse livro aqui, ele é um livro de fácil leitura, é agradável a leitura,
Ele é um livro com capítulos bem definidos e eu vou falar um pouquinho para você de cada um desses capítulos. Quem sabe te inspirando a edificar a si mesmo. E eu vou ler alguns trechinhos do livro para que você possa identificar se esse livro, de fato, ele está de acordo com aquilo que você está buscando para a sua vida. Já no prefácio nós temos escrito assim: pensar na vida. Alguns costumam dizer que só pensa na vida quem não tem nada do que fazer. Mas é uma reflexão errada. Pensar é a base para levar à ação. Quando não paramos para refletir com sinceridade e seriedade, corremos o risco de chegar a uma conclusão errada. Na maioria dos casos, porém, se tivéssemos um amigo, um confidente, nos sentiríamos estimulados a fazer esta reflexão, buscando melhorar as nossas vidas. Por isso que eu falo, muitas pessoas não sabem nem quem são. Se elas não sabem quem são, como elas podem direcionar a sua vida? Não sabem o óbvio, o básico, se são homem ou mulher. Como assim? Deus nos fez homens ou mulheres. Deus não fez nada além disso. Existem homens e mulheres. E aí as pessoas podem espernear, fazer o que quiser, mas existem basicamente homem e mulher. Foi isso que Deus criou. Ah, mas eu não acredito em Deus. Você acredita no quê? Essa é uma reflexão. Pensar. Pense. Ao longo da sua vida você é estimulado a pensar. Sempre falo que quando os nossos filhos entram na escola, eles aprendem a ler e a escrever. E a partir daí, a vida é baseada em provas para eles. Então o professor vai dar uma prova de matemática, então ele decora os argumentos e pronto. Ele não aprendeu, ele não solidifica aquele conhecimento. Ele apenas decora para passar na prova. E isso não vai trazer para ele uma edificação sólida de si mesmo. Isso igual na língua portuguesa, isso igual em matemática, isso igual em geografia, isso igual em física, química, biologia ou qualquer uma das matérias. Você precisa se edificar, buscar aprimorar o seu conhecimento para você de fato chegar em algum lugar na sua vida. Através da sabedoria é construída uma casa e pelo entendimento ela é consolidada. E pelo conhecimento são suas câmaras preenchidas de todas as preciosas e agradáveis riquezas. Sabe quem disse isso? Salomão. Está lá em Provérbios capítulo 24, versículo 3º e 4º. Deixando claro que a própria vida moral é uma construção contínua, tijolo por tijolo, até se tornar uma sólida estrutura. Através do estudo, nós podemos encher a casa com preciosidades. Os nossos sábios no Talmud vão ensinar várias coisas para nós, muito importantes sobre o nosso crescimento e o nosso conhecimento, autoconhecimento. Eles vão dizer que para serem filhos dessa nação, precisam ser construtores dedicados a edificar e transformar este mundo em uma moradia para o eterno. Nós temos que edificar morada para Deus nesse mundo. Por isso mesmo, edifique-se a si mesmo. De fato, é natural que à medida que vamos crescendo, nos vemos obrigados a definir quais são as nossas prioridades e a deixar outras atividades de lado. O que é prioridade na sua vida? Para onde você está direcionando? Como você está edificando a sua vida? Deixa eu mostrar para você o índice do livro para que você possa, de fato, começar a entender quem você é, como se edificar, para onde você vai. No primeiro capítulo nós temos aqui, por que se autoconstruir? Por que vale a pena investir na construção humana? Participamos da construção de um mundo melhor? Qual é a força que move o mundo para frente? Como será a nossa fotografia na velhice? Quando você se edifica, vamos dizer a nossa edificação física, nossa aparência. Uma pessoa que se edifica cuidando da sua saúde, se alimentando de forma adequada, vou falar sobre isso num outro livro, mas enfim, uma pessoa que se edifica, se alimentando corretamente, nos horários certos, descansando, dormindo, não ficando até tarde na internet, uma pessoa que consegue dosar os seus horários, a hora de trabalho é a hora de trabalho, hora de descanso, vai descansar de fato, não fica com a mente muito ocupada. Essa pessoa, ela tende a envelhecer de uma forma muito mais saudável.
E aí quando ela olha lá na sua vida com 70, 75, 80 anos, quem sabe, ela vai olhar para trás e vai falar, olha, eu me cuidei. Por isso, eu consegui chegar na velhice saudável, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Já aquelas pessoas que não se edificam, qual vai ser a fotografia dela na velhice? Talvez a velhice nem chegue para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque não soube se edificar. E aí, Roni Dayan, no livro, ele começa a falar literalmente da construção. E ele apresenta no capítulo 2 o terreno. O que é o terreno? É o autoconhecimento, saber quem você é, impressionando-se com a própria existência. Quem é você? Você precisa se conhecer para saber como edificar a si mesmo. A fundação, as bases da sua construção, o amor próprio, o valor do ser humano, o valor de si mesmo. E aí, no capítulo 4, Roni Dayan já fala para nós qual é a fonte da energia, de onde vem a sua energia. Já viram que pessoas bem-humoradas, eles têm mais energia, eles têm mais vitalidade? E Roni Dayan fala para nós aqui sobre o bom humor. O bom humor como a fonte de energia. E ele nos dá conselhos, ações práticas para que nós possamos aprimorar, viver uma vida mais leve. Quando você vive uma vida mais leve, de forma mais leve, acredite, a sua vida se transforma. Quando você olha para os seus problemas e você sabe lidar com tranquilidade, com serenidade e sabe que todos nós vamos passar por situações ao longo da vida, acredite, a sua vida vai ser muito melhor, mesmo tendo problemas, mesmo passando por problemas. E onde a gente ergue as colunas da nossa vida, da nossa casa espiritual? As colunas são a nossa humildade, segundo Roni Dayan. Depois, os tijolos que edificarão a nossa casa. Os tijolos são os nossos atos de Chesed, Ahavat Chesed, de ser bom, atos de bondade, Gemilut Hasadim. Como que a gente vai edificando a nossa casa com bondade, edificando literalmente com os nossos filhos, sendo bons, sendo generosos, sendo educados, não sendo excessivamente rigoroso, não sendo, obviamente, aquele que dá liberdade, que faz o que quiser, mas sabendo educar os filhos e sabendo educar a si mesmo. Em que pontos eu posso ter um controle, em que pontos eu não posso, o que eu posso fazer para melhorar. Saber que Gemilut Hasadim, os atos de bondade que nós fazemos, ajudam a edificar os tijolos da nossa casa espiritual. E quando, obviamente, nós construímos uma casa, nós temos limites nessa casa, as paredes da nossa casa. E aí, segundo o autor, os limites, o layout interior é a Gevurah, ações práticas para determinar os limites da nossa casa. Depois ele vai falar dos portões, da interação com o mundo exterior, a nossa boca, cuidado com aquilo que a gente fala, como a gente fala, esse é um caminho sem volta. A nossa boca, os nossos olhos, o que a gente deixa entrar na nossa casa, o que entra na minha vida, aquilo que eu vejo. Será que eu tenho algum cuidado com aquilo que eu estou vendo? Isso também tem a ver com os portões da nossa casa, os ajudantes da nossa casa, as antenas da nossa vida, as antenas que nós colocamos na nossa casa. Aqui está falando da emuná, da fé em Deus, da oração, das preces. Olha como esse livro é precioso e ele pode te ensinar muitos detalhes. Muitas pessoas, elas edificam a sua casa de forma errada. Como Yeshua fala, não construa a sua casa na areia. Mas não se trata de construir a casa na areia, mas se trata de fato, construir uma casa. Algumas pessoas querem começar pelo telhado. Não começa pelo telhado, começa pelo terreno, o autoconhecimento. Até você chegar no telhado, vai levar bastante tempo. Até você edificar a sua casa plenamente, a sua vida plenamente, vai levar bastante tempo. Aprenda a organizar a obra da sua vida, a organizar a sua vida. Muitas e muitas e muitas pessoas levam uma vida totalmente desorganizada. Eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada na minha vida, não dá tempo para eu fazer nada.
Isso é uma questão de organização. Defina o que é prioridade e o que não é prioridade. Trate a prioridade como prioridade de fato. Tenha um autocontrole, saiba ser o dono do relógio da sua vida. Quantas e quantas pessoas não sabem organizar a própria vida? Passam noites em claro que são improdutivas, mas estão preocupados, só que não conseguem resolver. Saber que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu lugar. Como é que eu vou fazer? Como eu vou organizar a minha vida? Aprenda que você só consegue construir uma casa de fato se você tiver organização. Quando você passa na frente de uma obra, aquela obra, ela demanda organização. Imagina alguém que está construindo uma casa e vai lá, compra tijolos, compra cimento, mas não compra areia. E aquele cimento começa a estragar. O pacote do cimento está aberto, mas não tem areia. Tem cimento, tem areia, mas não tem pedra. Aí você vai comprar a pedra, demora um dia para chegar, e aí aquele cimento e aquela areia vão se perdendo, dá uma chuva e eles escorrem. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas começam a construir uma casa e o dinheiro vai embora porque elas não sabem como edificar a casa. Aprenda a ter organização na sua vida. E esse livro vai te ajudar nesse aspecto também, né? Vai te ensinar a fazer um mapeamento das coisas. E, por fim das contas, no capítulo final, o capítulo 12, ele vai falar para nós sobre construir pontes. O que é construir pontes? Saber edificar relacionamentos. Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu vou casar? Como vai ser a minha vida? Quem eu permito que entre na minha vida? Construa pontes que te conduzam para um lado positivo. Não construa relacionamentos com pessoas que não vão trazer para você algo positivo. Então eu devo abandonar todas as outras pessoas? Não estou falando disso. Mas tenha perto de você pessoas que vão te ajudar a crescer. Seja em que aspecto for, financeiro, na sua saúde, no relacionamento familiar, no seu relacionamento espiritual com Deus. Ora, imagine que você tem uma série de amigos e esses amigos só pensam em ir para balada, sair para bagunça, ficar em cinema, ficar nos parques passeando e não pensem em estudar. Essa ponte que você está construindo vai levar para onde? Mas por outro lado, se você tem amigos que te conduzem a um crescimento espiritual, que falam em coisas que realmente vão te edificar espiritualmente, essa ponte vai te levar para onde? Para Deus. Existem pontes que precisam ser edificadas na nossa vida. E você só vai construir essas pontes depois que você edificar a si mesmo, saber quem você é, para onde você está indo. E aí você vai determinar quem são as pessoas que irão contigo. Gostou do livro? Esse livro aqui, vou dizer para você, ele é muito bom. Não importa a sua idade, se você tem 50 anos ou se você tem 14, 15 anos. É um excelente presente para quem está na idade do bar mitzvah, do bat mitzvah, ou arquiteto, a construção de si mesmo. E se você gostou dessa dica literária, deixe seu like aí, compartilha comigo se você já leu esse livro, né? A gente tem alguns vídeos no nosso canal justamente sobre esse livro, em que eu abordo capítulo por capítulo aqui. Claro que o vídeo ele vai ser resumido, mas se você adquirir o livro, coloque aí, né? Compartilha aí o quanto esse livro tem ajudado na sua edificação pessoal. E se você ainda não tem o livro e quiser comprar, você pode comprar conosco. Está aparecendo aí na tela o nosso QR Code, o nosso WhatsApp, e aí você pode entrar em contato comigo e adquirir o livro O Arquiteto, o passo a passo da construção de si mesmo. É isso. Grande abraço, que Deus te abençoe, até a próxima dica literária e que Deus te dê cada vez mais a oportunidade de edificar a si mesmo. Shalom. Tchau.